Ok, estamos transmitindo. Boa tarde, gente. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez à Jornada Sclam em Saúde, Sexualidade e Direitos, que faz parte do IMS Debate à Pandemia. O tema de hoje é ódio, negacionismo e violência nas redes. E aí vamos botar o nosso foco, vai ser, sendo as Jornadas Sclam e sendo o nosso tema de atuação, o foco vai estar no lugar dos feminismos, do gênero e da sexualidade nesse embrulho, né? Nossas convidadas hoje são Natália Neres, do Internet Lab, que tem formação em Direito e Políticas Públicas e coordenadora da área Desigualdades e Identidades do Internet Lab, de São Paulo. Isabela Khalil, antropóloga, professora da FESP São Paulo, integrante do Núcleo de Etnografia Urbana da mesma faculdade. Luísa Tapajós é psicóloga e ativista lésbica, faz parte da equipe da redação da revista Brejeiras. José Leon Zwaco é sociólogo, professor do IESP, aqui da UERJ, e eu sou Horácio Silva, antropólogo, professor do IMS da UERJ e membro da coordenação do CLAM. Junto com Bruno, vamos moderar a mesa. Bruno Zilli é antropólogo também, pesquisador associado do CLAM. Então, queria reiterar e não deixar de dar relevo que estamos muito felizes por vocês, os integrantes da mesa, terem aceito o convite e estamos muito animados pela mesa. Se trata de uma temática que para nós é premente e sua relevância é singular para o campo da saúde, ao situar a pandemia em contextos, em escalas e a partir de pontos de vista que são ineludíveis na hora de compreender o escopo e a distribuição diferencial dos seus custos e do seu impacto em termos políticos. Os movimentos e discursos contra o gênero, a reação antifeminista, anti-LGBT, assim como a violência misógina, racista e homofóbica, estão densamente emaranhados, são potenciadas por e ao mesmo tempo são veículo de atuação negacionista da pandemia, promovida atualmente pelo grupo que ocupa o Executivo Federal. Na sua atuação em rede, nas mídias sociais, eles mobilizam emoções e se apropriam da linguagem científica, da linguagem dos direitos e de valores morais de grande apelo. E como fazem isso? Essa é uma pergunta que a gente traz para a mesa. Como isso acontece? Quem é vitimizado e quem são esses agressores quando isso se manifesta em termos de violência? Até que ponto são úteis as categorias de que dispomos para analisar social? Ódio, preconceito, discriminação, sexismo, ciência, política e religião. Até onde chega o poder heurístico dessas categorias? Para compreender essas configurações. Como está distribuída a agência em atos mediados por redes digitais monetizadas hoje? Perguntamos isso quando está sendo, eu queria lembrar isso hoje, está sendo votado no Senado o PL 2631 das fake news, que com o suposto intuito de conter táticas de desinformação, legaliza um regime de vigilância absoluta sobre a vida online, que hoje é inextricável de qualquer outro aspecto da vida privada das pessoas. Então, aí já joguei alguns temas e a gente vai dar uma rodada acerca deles e outros, talvez mais interessantes. A partir de diferentes trajetórias de pesquisa e de ativismo sobre diferentes aspectos dessa temática, temos a fortuna, eu acho, esses colegas tenham aceito integrar a mesa. Para o CLAM é uma honra particularmente porque vários de vocês é a primeira vez que a gente faz algo juntos. Espero que seja o início de uma longa caminhada. Vamos começar por Natália e depois Isabela, nossa turma paulistana, e depois vamos continuar com os mais vizinhos, que são Luísa e Zé. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma e cada um. No intervalo entre cada uma e cada um, Bruno vai trazer os comentários, perguntas e questões que o público foi deixando no chat para depois pegá-los todos juntos e retomarmos o debate após as apresentações finalizarem. Então, vamos lá com Natália. Natália Neres estudou na USP, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV, e no Internet Lab, que é a instituição onde atua, Pesquisa e Direito em Tecnologia, é o subtítulo do nome do Internet Lab, Natália coordena a área de Desigualdades e Identidades.
E da sua autoria, recomendamos, e vai aparecer lá no chat, o relatório Outras Vozes, Gênero, Raça, Classe e Sexualidade nas Eleições de 2018. Então, lá no chat, vamos deixando o link da área Desigualdades e Identidades do Internet Lab e esse relatório que acho muito relevante para a nossa temática de hoje. Então, obrigado mais uma vez e bem-vinda, Natália. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de dividir esse espaço com Isabela Calil, com a Luísa Tapajós também, com o José Leon, que são trabalhos que eu acompanho de longe, com muita admiração. Então, é um prazer mesmo estar aqui nesse momento para compartilhar. Bom, eu fui apresentada, né, e acho que um pouco de trajetória, um pouco do Internet Lab também, mas o que eu pensei foi exatamente dividir essa fala, né, em 3 momentos. Falar um pouco exatamente sobre o que o Internet Lab faz, né, o que é essa linha de desigualdades e identidades, porque eu acho que explicando isso, eu consigo explicar um pouco desse tema, né, da violência de gênero online se tornando um problema de pesquisa, né, pelo menos para a gente e na nossa produção. E aí, ao final, eu gostaria de trazer alguns dados bem preliminares mesmo de uma pesquisa que a gente vem realizando sobre o discurso de ódio misógino, que é uma pesquisa financiada pelo IDRC, em parceria com uma organização indiana, né, IT for Change, que se debruça exatamente sobre esse tema, né, tendo em vista a relevância que ele tem ganhado, né, nos últimos anos. Bom, o Internet Lab é um centro de pesquisa que fica em São Paulo, né, que trabalha basicamente com a temática de políticas de internet e direitos humanos. E essa área que eu coordeno, ela está preocupada com o impacto dessas políticas, né, sobre o que a gente chama de marcadores sociais da diferença, né? Então, entender como diferentes aspectos, né, desses temas que a gente trabalha, desinformação, privacidade, vigilância, enfim, eles impactam, né, na vida do que se chama, né, desses grupos que são vulneráveis, né, principalmente mais vulneráveis à violência. Nós começamos trabalhando, né, nessa linha de pesquisa, nessa linha de investigação, principalmente com um fenômeno que se tornou muito falado, muito comum e uma preocupação muito grande de legisladores no ano de 2015, que era a disseminação não consentida de imagens íntimas, né, o mais conhecido como pornografia de vingança. Nós trabalhamos um bom tempo especificamente sobre esse tema, né, e eu acho que um dado relevante é que quando a gente começa a trabalhar com a temática de violência online, né, ou violência contra as mulheres online, a gente encontra um vácuo muito grande de produção de dados sobre isso, né? A gente não tem, no âmbito estatal, um órgão que registre denúncias, capte denúncias, encaminhe denúncias. A gente não sabe o tamanho desse problema via órgãos governamentais, né? Então, isso já nos chamou bastante atenção. Esses temas começavam a pipocar na mídia, né, de um certo modo, principalmente a partir de casos muito graves de suicídio de adolescentes, né? E aí esse é um primeiro dado, então, que eu queria chamar a atenção. A gente tem um problema relevante, do qual os dados que a gente dispõe, né, sobre violação de direitos na rede, ou de violação de direitos nas plataformas de uma forma geral, é realizado por uma organização da sociedade civil, né, que é a SaferNet. E aí um dado que é bastante relevante de colocar é que eles recebem essas denúncias, e, em geral eles encaminham para órgãos competentes, principalmente quando diz respeito a menores de idade, mas o que eles registram nos últimos anos, né, uma tendência muito grande de maior denúncia de casos de exposição de intimidade, de cyberbullying, ofensa, e de conteúdo de discurso de ódio. E esse tipo de violação de direitos é muito mais comum do que problemas com dados pessoais ou com fraudes e golpes, né, que é o que a gente imagina que são os crimes de internet, né. E quando a gente fragmenta, né, e olha esses dados de um jeito cortando, né, recortando por gênero, a gente percebe que a maioria, né, desses crimes, né, as vítimas são mulheres, né? Só há equilíbrio de gênero quando a gente está falando de fraude ou com problemas com dados pessoais. Os outros, a maioria são mulheres.
Isso nos fez, então, a pensar que, bom, existe aí um problema que o Estado, né, não tem recolhido dados sobre, mas como a gente faz para entender, né, como essa violência se dá exatamente mais além desses dados que a SaferNet produz anualmente, né? E aí nós convidamos, no ano de 2016, algumas ativistas feministas que trabalham com várias vertentes, direito LGBT, questões raciais, questões indígenas, para que elas nos ajudassem, né, a pensar numa sistematização dos tipos de violências que são mais comuns e que afetam mais mulheres. E aí a gente produziu um relatório sobre violência de gênero online, apontando quais eram os tipos, como o Estado brasileiro respondia em termos legais, e o que a gente imaginava como recomendações, né? Um pouco aquele relatório com cara de relatório para a ONU, assim, de fato a gente acabou encaminhando para lá. E aqui, o que chama a atenção, e a gente vai avançando no campo, olhando mais para essa temática de violência, é que há uma característica dessa violência contra mulheres, né, que acomete mais mulheres principalmente, que elas são muito difíceis de acontecerem de uma forma individualizada, né? Então, um stalking, ele vem acompanhado de ameaças, que vem acompanhado de discurso LGBTfóbico, que vem acompanhado de ataques em perfis, né? Então, há um desafio muito grande de lidar juridicamente com essa violência online, exatamente pela sua capacidade de junção de vários tipos de violação, né? De direito à exposição de dados, junto com ataque a site, junto com vazamento de conversa privada, e isso para mulheres, principalmente envolvendo sexualidade, né? De uma forma geral, esse ataque se coloca assim. A gente foi avançando nesse tema, então, né, um primeiro ponto, olhar para a disseminação não consentida de imagens íntimas, depois olhar para uma forma mais geral e tentar mapear isso com ativistas. E no ano de 2016 também a gente começou a pensar nesse problema, né, nessa temática da violência de gênero online, e aí dando esse nome, porque achamos importante dar esse nome, né, porque, enfim, muitos estudos sobre Lei Maria da Penha já colocando, né, o não reconhecimento da violência psicológica, da violência moral como violência. E a gente tem um outro dado, que a violência que acontece na internet também não ser reconhecida como violência, né? Então, a gente junta dois problemas não vistos como problemas, né, de fato, e que vai se acentuando cada ano, e a gente percebeu também, né, que ganha uma proeminência muito grande em períodos eleitorais. E é por isso, né, que a gente passou a realizar uma memória digital, né, a gente vem chamando assim, que é um mapeamento dessas violências, e não só das violências, mas das articulações em torno de identidade durante esse período eleitoral, porque esse período se exacerba, né, esse tipo de acontecimento, e a gente perde, de fato, a noção de quando eles aconteceram, né, e o que nos motivou até a pensar, a estudar isso, era, bom, nossa, teve uma eleição da Dilma que ela sofreu aquele ataque misógino, né, dos adesivos nos carros. Quando foi aquilo exatamente? A gente perde um pouco isso até pela dinâmica de feeds, né? E, bom, a gente fez isso em 2016, diagnosticou muitos casos, né, de ataques contra candidaturas femininas, mas também de candidatos homens contra eleitoras mulheres, né, e a gente mapeou, deu uma olhada nisso, a gente explica a metodologia. Mas 2018 foi algo assim sem precedentes, né? A gente entende que não exatamente porque a violência tem aumentado, mas porque a percepção da violência, ou esse medo da violência, ou esse modo de encaminhar, se tornaram muito proeminentes, né? Então, os dados do SaferNet, por exemplo, que é o que a gente tem, né, dão conta de um aumento, por exemplo, de denúncias de xenofobia entre o primeiro e o segundo turno de 2.000%, né? Apologia e incitação a crimes contra a vida de 600%, neonazismo de mais de 500% entre um período e outro. E esse período foi muito desafiante para nós, enquanto pesquisadoras, né? Porque havia uma dificuldade, inclusive, de relatar tudo isso, tamanha velocidade, tamanha a frequência que isso acontecia, inclusive, né? No discurso de candidatos, né? E esses discursos não exatamente feitos pela internet, mas discursos que foram gravados em TV aberta e que voltam à internet no período de campanha eleitoral, enfim.
esse período nos mostrou, né, que para além de uma forte, né, presença do discurso direcionado a mulheres, e principalmente mulheres que se colocavam como feministas, né, então, chamar mulheres de coisas, né, de coisos, e a chave do xingamento na sexualidade, na animalização, né, mulheres feministas que são cadelas, que não são gente, que tem muito pelo, enfim, a questão de gênero aí não se colocou só são mulheres, né, mas são mulheres que têm esse tipo de discurso, né, são mulheres feministas, e aí a gente vê uma ascensão muito grande desse ataque nessa chave, né. E para além, né, de um ataque que nos coloca diante de que a gente pode chamar liminarmente, né, de discurso de ódio, também um ataque a mulheres que se organizam politicamente, né? E aí vocês devem se lembrar do grupo, né, Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, que sofreu um ataque, né, um hackeamento, com uma mudança de nome, né, que era Mulheres Unidas com o Bolsonaro, e a infiltração de muitos homens, né, nesse grupo, atacando mulheres mesmo, principalmente as mulheres que tinham uma militância em torno da questão feminista, o que nos mostra, né, tem uma entrevista recente de uma das administradoras, passados 2 anos, ela nem recuperou o e-mail, né, que ela usava nessa época, o que nos coloca, então, diante de mais um desafio, né, para além do discurso de ódio, para além do ataque à liberdade de expressão, a gente também tem um ataque, né, a essa possibilidade de reunião, de organização política, né, esse tema de segurança digital que ficava muito focado em outros temas, esse caso parece me chamar a atenção para a participação civil, né, para a participação política, que, enfim, no contexto da pandemia só aumentou, né, as mulheres cada vez mais passam a se reunir para discutir suas temáticas, e não por acaso também o que a gente observa é que esses ataques, né, no Zoom, que vêm sendo noticiados, eles estão direcionados principalmente para grupos que estão discutindo questões de gênero ou questões de raça, né? Então, enfim, a gente tem percebido, então, essa criatividade da violência e essa incidência dessa violência em vários direitos, não só no da liberdade de expressão. Bom, essa é a agenda que a gente foi trabalhando, né, nos últimos anos, e para chegar no terceiro ponto, né, que eu queria colocar, a gente passou, então, a pensar que seria importante fazer um projeto de uma forma especificamente sobre discurso de ódio misógino, né, principalmente tendo em vista esses acontecimentos recentes nos períodos eleitorais, né. E aí, a nossa ideia nesse projeto tem sido, né, entender quais são as concepções e quais são, conceitualmente, o que discurso de ódio significa, entendendo que ele também não é uma categoria nativa, né, a gente parece até mesmo uma categoria imposta, né, por essas plataformas, por essas empresas, né, que a gente fala, racismo, misoginia, LGBTfobia, né, então acho que entender, dar um passo para trás, entender principalmente se esse conceito nos serve, né, quais são, né, as características, o que faz com que ele seja normalizado numa sociedade como a nossa, que a gente já sabe que é sexista, mas que exatamente, né? E aí o que a gente tem olhado atualmente para como a esfera de regulação estatal tem lidado com isso, também com a esfera de regulação privada tem lidado com essa temática, né? E para além disso também trabalhado principalmente com jovens para entender os sentidos da normalização, né, da violência de gênero. Sei que eu estou um pouco rapidinho, porque meu tempo já está acabando, mas o que eu queria dizer desses resultados preliminares sobre a regulação estatal, né, e eu acho que um ponto importante é que a gente vem realizando buscas de decisões judiciais sobre o tema, então acórdãos, né, casos que foram julgados nos tribunais de justiça, portanto, em segunda instância. E nós olhamos para casos em 6 tribunais brasileiros, né, tendo uma perspectiva de diversidade regional, e sem ainda definir o que é discurso de ódio, sem definir o que é discurso misógino, a gente procurou principalmente, né, nos termos de busca, quando a gente tentava levantar essas decisões,
as palavras, né? Feminismo, feminista, machismo, machista, sexista, sexismo, misógino, mulher, e combinando isso com os nomes das plataformas, né? Então, WhatsApp, Twitter, YouTube, enfim. A gente está analisando ainda esse material, mas eu acho que o que eu queria colocar de importante, né, em relação a isso, é de que a gente está com um corpo, né, de 117 decisões, 81 delas são de esfera penal e apenas 36 de esfera civil, e nessa esfera penal, 87% delas, né, esse discurso de ódio foi perpetrado por ex-companheiros, né, ou companheiros atuais, o que nos leva, então, a uma primeira impressão, né, de que os casos encaminhados na esfera penal ainda são casos de Lei Maria da Penha, né, ou casos de violência doméstica, menos do que os casos que acometem mulheres jornalistas, mulheres vocais, mulheres feministas, enfim, que militam na internet de alguma forma, né. E nos casos na esfera civil, 36 casos, aí um pouco mais diversificados, não tanto com essa cara de violência doméstica, mas o que chama a atenção, né, em relação a esse caso, esses casos, é que nesses 36 de civil, sete deles, né, que mobilizavam essa chave, discurso de ódio e liberdade de expressão, eles foram judicializados por homens que se sentiram ofendidos por serem acusados de agressão e misoginia, né? Então, essa chave de uma discussão sobre discurso de ódio, pensando nessa relação com liberdade de expressão, não é mobilizado pelas mulheres, nem na esfera penal, e nem nas mulheres que trataram do tema na esfera civil, né? E aí é muito interessante perceber que, então, a gente tem, né, essa mobilização, né, essa ida ao judiciário é pequeno, né, se a gente compara a quantidade de casos que a gente tem, mas de homens, na verdade, quando mulheres colocam, quando elas publicizam a violência que sofreram, né? Então, mulheres que publicizam as violências que sofreram numa festa ou numa relação, em geral, são processadas por homens por difamação, por calúnia, e dependendo do que elas disserem também, de alguma forma, por estarem violando, né? Eles estão mobilizando muito dano moral, né? E trabalhando nessa chave de ataque à sua liberdade de expressão, né? A sua própria liberdade de expressão. Então, acho que esses casos, né, a gente ainda vai continuar estudando, olhando para eles, mas, enfim, nos dão algumas pistas, né? Principalmente, aí eu acho que estou muito curiosa para ouvir a Luísa, né, que tem mais contato com o ativismo feminista na rede, né? Que talvez, né, exatamente essas mulheres que vêm sofrendo muito com esses ataques, elas não estão recorrendo, né, ao judiciário para lidar com isso, e parece que outras pessoas estão recorrendo ao judiciário para lidar com isso, e aqui, né, uma pista de que alguns homens têm lidado com isso também, e talvez esse impacto muito grande, né, de que parece que não se pode falar mais nada, né, ou acho que talvez a Isabela aprofunde um pouco isso, né, que toda a reivindicação feminina ou feminista se torna, né, algo que pode ser considerado um mimimi que os fere, né, e que os levam ao judiciário. Mas isso ainda são passos iniciais de pesquisa, a gente deve continuar. Me coloco super à disposição para a gente discutir mais, mas é um prazer muito grande conversar com vocês, porque eu acho que são interlocutores importantes para os próximos momentos e para as próximas descobertas também. Vou parando por aqui, então, para a gente tentar conversar no debate. Então, estava buscando como eu reiniciar o vídeo. Vamos à continuação com Isabela Khalil. Ela vem há vários anos fazendo pesquisa etnográfica com movimentos conservadores no Brasil, e com diversas publicações que estão disponíveis online. Recentemente publicou, junto com Mari Santini, o relatório Coronavírus, Pandemia, Infodemia e Política. Isso é um produto de uma parceria entre o NEU da FESP São Paulo e o NetLab aqui da UFRJ.
E Natália também, perdão, Isabela também é autora, junto com Sônia Correia, do capítulo brasileiro da pesquisa GEPAL, Gênero e Política na América Latina, do SPW, Observatório de Política Sexual da ABIA. E ambos esses links vão estar disponíveis aqui no chat. Obrigado, Isabela. Bem-vinda. Obrigada, Horácio. Bom, primeiro queria agradecer muito ao clã pelo convite, né? As jornadas estão, a programação toda está mais que necessária, né? Então agradecer ao Horácio e ao Bruno do clã, né? Horácio e ao Bruno. E é um prazer enorme estar aqui com a Natália Leres, com a Luísa Tapajós e com o José Leon. Enfim, vou assumir aqui, vou tentar ser mais breve para que a gente possa falar, porque tem várias coisas, inclusive, que ouvindo a fala da Natália, eu já queria conversar, enfim, né? Então, vou tentar fazer um percurso parecido um pouco com o da Natália, que é comentar um pouco do lugar de onde eu falo de pesquisa e quais são as principais questões que eu acho que são relevantes para esse debate hoje, né? Como o Horácio falou, eu faço pesquisa com grupos de direita, extrema-direita, e questões envolvendo liberdade de expressão, espaço público, já há alguns anos, e, mais especificamente, né, a questão, até para a gente situar, a questão de gênero, né, como é que isso aparece na pesquisa, além, né, da questão mais óbvia, né, dos ataques especificamente a gênero e sexualidade, direitos, para a gente, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista da análise etnográfica, né? E aí eu estou chamando de pesquisa etnográfica tanto aquela feita presencialmente em manifestações políticas, quanto aquelas que a gente tem feito na web, né? Mas, de qualquer maneira, seja ela uma etnografia mais clássica ou uma etnografia digital, ao longo, né, dos anos que antecederam a eleição do Jair Bolsonaro, principalmente entre 2016 e 2018, o que nós vimos, do ponto de vista da pesquisa, foi a montagem de um projeto que, basicamente, a gente identificou a partir de da mobilização de duas forças, digamos assim, principalmente relacionadas a dois temores, né? A mobilização do medo a partir de posições que seriam anticomunistas e posições antigênero. Para identificar, no caso das posições antigênero, isso envolve uma série de mensagens, né, falsas, envolvendo, por exemplo, a questão do ensino de gênero e sexualidade nas escolas, a chamada ideologia de gênero, tem a ver, inclusive, com a questão que circulou muito na época das eleições, a ideia que existiria a distribuição de uma mamadeira erótica para crianças pequenas, principalmente na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, ou seja, a mobilização desse imaginário, né, para a gente pensar como é fundamental hoje, e eu acredito que seja muito difícil pensar e compreender o movimento da extrema-direita no Brasil e no mundo, se a gente não considera essas perspectivas antigênero e perspectivas negacionistas, principalmente relacionadas ao negacionismo ambiental. Então, a combinação desses negacionismos, né, e a gente poderia, inclusive, considerar um tipo de negacionismo que seria o negacionismo de gênero, né? A ideia de que não existiria apenas sexo, não existiria uma construção social a partir da noção que a gente entende, né, no debate acadêmico como gênero, é parte desses negacionismos, né? Então, a mobilização disso na campanha eleitoral foi fundamental para conseguir, e aí estava ouvindo a Natália falar, para conseguir mobilizar aqueles grupos que apresentavam um desafio para o Bolsonaro, que era principalmente os grupos de mulheres que estavam organizadas em torno de debates ou de mobilizações, como no caso do Ele Não, e aí a Natália lembra, né, a questão daquele do grupo do WhatsApp, desculpa, do grupo do Facebook que foi hackeado, do grupo de mulheres. Então, ou seja, a grande virada, né, para conseguir atingir um eleitorado mais amplo, incluindo de mulheres, se deu basicamente pela mobilização, uma estratégia muito complexa, de mobilização de posições antigênero, né, e que se davam em torno da suposta defesa dos direitos, da família, das crianças e das mulheres. Então, a mobilização de posições nas quais o comunismo misturado com o
feminismo, diferentes variações do que eles chamam de ideologia de gênero, seria uma espécie de a construção, a encarnação de uma espécie de mal a ser enfrentado, não só numa perspectiva eleitoral, dentro de um jogo democrático, mas no sentido de aniquilação total do inimigo, de posições, inclusive, de que socialmente não seriam aceitáveis você ter, por exemplo, discursos do que eles chamam de gênero, né? Ou de ideologia de gênero. Então, acho que a primeira coisa que eu diria, assim, olhando para esse debate, é de que é fundamental olhar para essa questão, né? Ainda que do ponto de vista, eu acho que da discussão política que a gente faz, parece que a gente coloca gênero numa caixa, né? Parece que gênero ainda tem uma percepção, quando a gente está no debate da política, de que é falar necessariamente de mulheres, né? E que diz respeito a uma área específica do conhecimento em ciências humanas e nas ciências da natureza, nas ciências biológicas, que diz respeito a uma área específica, né? Então, são temas que estão em si fechados, né? Mas é fundamental que a gente entenda, né, como essa categoria, né, de gênero, inclusive como uma categoria de acusação, ela é fundamental para entender as mobilizações hoje da extrema-direita no Brasil e no mundo. E, inclusive, por conta da mobilização da categoria família, né? E de um deslize que a gente tem de direitos que antes a gente entendia no campo de gênero e sexualidade, para a mobilização de direitos que estão na área do debate do que esses grupos chamam de família. Nesse sentido, inclusive, é importante a gente lembrar que, com poucas exceções, muito poucas mesmo, a gente não tem grupos que claramente se colocam como antidemocráticos, né? Mesmo os grupos que estão defendendo intervenção militar, né? Eles, nessa chave, a intervenção militar aparece como intervenção militar temporária e constitucional. Ou a intervenção militar aparece como um mecanismo temporário para se resgatar a democracia, né? De que a gente teria tido, em períodos anteriores, uma espécie de ditadura da esquerda, ditadura comunista, enfim, diferentes variações desse discurso. E a mesma coisa em relação à questão da liberdade de expressão e dos direitos, né? Inicialmente, quando eu estava trabalhando como o Horácio falou, eu faço pesquisa etnográfica com o meu grupo, e tem também uma parceria com a Sônia Correia. A gente faz parte desse painel sobre gênero e política na América Latina, né? Esse é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, é um fenômeno muito forte na América Latina como um todo, a mobilização de posições antigênero pela extrema-direita. Mas, nesse caso especificamente, é importante a gente notar que isso se dá aparentemente dentro de uma moldura democrática. Inicialmente, inclusive, eu costumava chamar esses grupos de antidireitos, até conseguir compreender que esses grupos, eles não são, a melhor maneira de definir não seja grupos antidireitos, né? Porque eles, inclusive, estão usando os mecanismos legais e uma percepção sobre a questão da liberdade de expressão e dos direitos individuais para avançar posições autoritárias, né? Ou posições que são muito excludentes do ponto de vista de pensar uma espécie de direito para apenas uma parte da população, e não a universalização de direitos ou democratização de direitos. Então, isso acontece quando, por exemplo, você tem homens falando sobre o direito dos homens, né? E de quanto, por exemplo, o feminismo, o gênero, seria uma espécie de opressão do direito dos homens. Ou grupos que se colocam claramente sendo afetados ou sendo cerceados na sua liberdade de expressão por não poderem se apresentar da maneira como eles acham que deve ser no espaço público. Então, acho que isso é um segundo ponto, né? Então, o primeiro, da importância de se pensar gênero como parte de uma série de negacionismos que estão integrados e que se combinam, né, para se pensar essas posições. E a segunda é que esses grupos, eles se valem de uma moldura democrática e eles se valem de uma moldura e de mecanismos de lutas por direitos, né? Então, o que torna muito difícil, inclusive, a gente conseguir pensar resistências dentro do campo, inclusive legal, né? E, nesse caso, né, eu diria, para encerrar, estou tentando falar alguma coisa mais perto de 10 minutos, na apresentação mesmo, e aí até fazer uma provocação para que a gente possa falar sobre isso, de como essas questões elas não vão separadas, né, esses negacionismos da política, pensar, por exemplo, o caso especificamente da Sarah Winter, né? A Sarah Winter, eu acho que ela estava conversando com a Sônia Correia sobre isso nos últimos
últimos dias, e a gente falava sobre isso, de como a Sarah Winter, ela, para a gente pensar do ponto de vista de paradigma, de modelo, ela encarna exatamente isso que eu estou definindo aqui, que é, a Sarah Winter se colocou, primeiro, né, assim, na sua trajetória, né, ela se apresentou como uma feminista, depois uma antifeminista, e aí depois, né, mais recentemente, inclusive, sendo acusada, né, e o processo está em andamento, de fazer parte de protestos, né, antidemocráticos e grupos que flertam com grupos extremistas, né, neofascistas, etc. Então, a Sarah Winter, não necessariamente todo mundo tem essa trajetória, mas eu acho que ela nos ajuda a pensar como essas posições, né, que a gente poderia chamar de posições tão extremistas, elas estão relacionadas com posições em que muitas vezes o discurso antigênero é a porta de entrada, né? Porque o discurso antigênero ele consegue mobilizar, principalmente a partir do debate dos direitos na educação, dos direitos individuais e a questão envolvendo, inclusive, direitos reprodutivos, é a porta de entrada, muitas vezes, dentro dessa moldura democrática para se chegar e acabar, enfim, de uma maneira mais clara, né, defendendo posições que são, de fato, muito autoritárias. Então, acho que isso é um debate que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar, porque do ponto de vista da percepção do campo da política, né, muitas vezes há uma separação, infelizmente, como se houvesse um campo da política e um campo específico de estudos ou de reflexão sobre gênero, né, quando, na verdade, essas coisas estão mais imbricadas, né, do que a gente consegue, inclusive, ainda, do ponto de vista de análise, conseguir dar conta disso. Enfim, estou ansiosa para debater, e aí, basicamente, essa seria uma apresentação mais geral, para que a gente possa depois falar de coisas mais específicas, de acordo com o debate entre a gente e as pessoas que estão vendo. Muito obrigado, Isabela. Vamos passar a palavra para Luísa Tapajós, que é psicóloga do Núcleo Transvida, editora da revista Brejeiras, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Estrasburgo e mestra em Psicologia Social pela Universidade Federal do Ceará, e em Estudos Museísticos e Práticas Críticas pela Universidade Autônoma de Barcelona. Ela faz parte da Frente Lésbica do Rio de Janeiro, da coletiva Sapa Rocha, e colabora do Prepara NEM. Luísa, acho que não... Estou não por sei aqui. não sei se terminou de completar como você gosta de ser apresentada. Então, que cedo a palavra para isso. Já falou bastante, é suficiente. Queria começar assim, agradecendo de coração o Bruno, né, que pensou na Brejeiras, pensou no nosso lugar de militância, né? Horácio, muito prazer estar te conhecendo, que bom, sempre, para mim é sempre gratificante quando esse processo de voltar à academia. Tu leste o meu currículo e quem ouve parece que eu sou uma pessoa assim super acadêmica. Na verdade, eu desisti desse mundo acadêmico há algum tempo, assim, a linguagem, o tempo e muitas coisas da academia passaram a ser muito violentas para mim. E hoje é muito raro eu estar nesses espaços, assim. Então, quando eu sou chamada nesses espaços, quando esses espaços se abrem para a militância, para o ativismo, para as ruas, é sempre bom brindar isso. Assim, eu dou um salve a vocês, fico muito feliz de ter sido convidada. Fico especialmente feliz pela ordem que a coisa aconteceu, assim, falar depois da Natália e da Isabela, falar, me permite assim não precisar de muitas delongas em relação a construir um panorama, né, da minha fala. Eu pensei em fazer uma fala apresentando a revista Brejeiras e, por último, se der tempo, eu quero entrar nessa discussão sobre vítima e agressor, que é uma pergunta que Horácio lança, assim. Mas vamos lá. A revista, em 2015, eu venho morar no Rio de Janeiro, e 2015 também é um ano em que, pela primeira vez no Enem, as pessoas trans podem se inscrever com o seu nome social. Eu estou falando isso porque, a partir dessa
disputa pelo campo dos direitos, né, e dessa conquista de um direito que a Indianara Siqueira, que é Indianari, que é um grande nome do transfeminismo no Brasil e na América Latina, faz uma chamada e começa a construir o Preparanem, que é um pré-vestibular, nasce como um pré-vestibular para pessoas trans acessarem a universidade, se inscreverem no Enem. O Preparanem se torna um movimento social muito maior, depois a gente conquista, né, com as questões de habitação, a Casa NEM, e, bom, isso toma uma proporção muito grande. Hoje a Casa NEM é um prédio de 7 andares em Copacabana que está com ordem de despejo, né, no meio de uma pandemia. Mas nessa chamada do Preparanem, as pessoas que vão colaborar no Preparanem são a maioria LGBTs. E nesse LGBTs, a gente sabe que essa sopa de letrinhas ela traz todas as contradições que existem fora dela, né? Então, dentro do movimento LGBT existe machismo, misoginia, né? Todas essas tensões. A diferença é que a gente tende a ser menos velado, né? A gente tende a cutucar mais. E nesse processo, nós, mulheres lésbicas que estávamos ali construindo o Prepara, a gente começa a entender que a gente precisava articular melhor essa questão da lesbianidade, né? Eu sou uma pessoa que tem uma longa trajetória no feminismo, mas é a partir de 2016 que um grupo começa a se articular, Camila Marins, Cris Furtado, Roberta Cassiano e Laila Maria, que depois a gente constrói a Brejeiras, mas a gente começa a se articular para construir um movimento feminista. A gente começa a fazer um movimento, a gente constrói uma coletiva chamada Sapa Roxa, com outras integrantes. Eu até hoje sou do Sapa Roxa mudou muito. Eu estou com Ana Claudino, que é Sapatão Amiga, que é um sucesso na internet, Michele Seixas, que é uma grande militante da causa das favelas, e Pamela Souza, enfim, Thalassa, Sossô, uma porção de pessoas que vão se juntando de diferentes territórios para começar a se organizar em um movimento lésbico. A gente não está começando o movimento lésbico no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Existe a Liga Brasileira de Lésbicas, existe a Associação Brasileira de Lésbicas, existe a coletiva Visibilidade Lésbica, né? O movimento ele é pulsante, e é plural, e a gente faz um movimento, a gente vai construindo um movimento articulando todas essas outras movimentações. Assim, a gente não teme se alguém é feminista radical, se alguém é feminista interseccional, a gente vai fazendo costuras, a gente vai fazendo encontros que podem ser da ordem do impensado. E em 2016, quando Marielle, em 2015, em 2016, quando Marielle está fazendo a campanha dela para vereadora, ela encontra, né, ela vai a um encontro nosso no chão da favela da Nova Holanda, ali na Maré, conhece o que a gente está fazendo, e em 2017, então, quando Marielle é eleita, ela faz uma chamada, né, de diferentes coletivas lésbicas do Rio para a gente construir o projeto da visibilidade lésbica. A gente constrói esse projeto, é reprovado na Câmara apenas por 2 votos, isso quer dizer que numa legislatura extremamente fascista, Marielle consegue articular para a gente quase passar como um PL, e a gente não passa como um projeto de lei, mas a gente constrói uma coisa super potente chamada Ocupa Sapatão, que é um movimento que acontece todos os anos em agosto. Esse ano provavelmente não será assim, na frente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no dia 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica, e a gente junta mais ou menos 500 pessoas, 500 mulheres lésbicas. A gente começou juntando mais 100, 200, e isso foi crescendo. No último ano, em 2019, a gente juntou mais de 500 pessoas na frente da Câmara, no chão, assim, cantando, falando poesia e discutindo lesbianidades. Bom, nesse processo, a gente está vivendo, né, um golpe extremamente misógino de Dilma Rousseff, e a gente, para descansar um pouco de tudo isso, a gente vai para um sítio, e quando a gente chega nesse sítio ali, Camila Marins, Roberto
esse ano, Cris Furtado e eu. A gente era um sítio que não pegava internet, nem celular, nem nada, que foi uma delícia, porque naquela época foi aquele ato em Porto Alegre, que o Lula saiu no braço do povo, né? Mas a gente estava todo mundo com muito medo das prisões políticas, a gente estava vendo muitas prisões políticas, todas nós com muito medo do cárcere, da tortura, da violência, de todas as coisas que giram como fantasma em torno da cabeça de uma pessoa que luta contra o capitalismo, contra o avanço do fascismo. E aí, nesse momento, nós pensamos, Cris fala assim, gente, a gente precisava de uma revista, de um espaço assim, que a gente pudesse falar das nossas roupas, das nossas piadas, do que está passando de filme, de teatro, alguma coisa que ajudasse a gente a seguir vivas, assim. E aí, né, em termos de expandir imaginário e tal, alguém podia fazer uma revista, né, lésbica. E aí a Camila, que era jornalista, a única jornalista de nós, eu sou psicóloga, a Cris é historiadora, a Roberta é filósofa, a Camila diz assim, por que não nós? Vamos fazer esse negócio. E aí a gente toma uma força desse dia, já a gente sai com algumas editorias e começa a escrever uma revista, a revista Brejeiras. A gente já sai com esse nome, a gente tinha uma sensação de que a gente precisava de um quinto elemento, a gente convida Laila Maria, que passou quase 2 anos conosco e agora foi trabalhar em outro projeto de vida. Mas a gente começa a desenhar uma revista que traz, a gente imaginava ela bem mais leve, bem mais assim, cara de contigo, de Cláudia, qualquer coisa assim. E ela vem com um tom de militância muito forte, porque é um pouco essa nossa vida, é isso que a gente sabe escrever, e isso é o que a gente tem construído de acúmulo. A primeira edição dessa revista, a gente pensou ela como uma revista digital, mas a gente publica ela 100 exemplares, que era o que dava para passar no cartão de crédito, imprimiu 100 exemplares e faz uma festinha de inauguração da revista. E essa festinha conta com mais de 300 mulheres. A revista acaba em meia hora e a gente entende que o tamanho disso é muito maior. Mas esse muito maior é um muito maior que sempre foi... É preciso dizer que quando a gente está escrevendo essa revista, Marielle é assassinada, né? E, sem dúvida nenhuma, foi a noite mais difícil da minha vida, né? A noite de 14 de março de 2017. E segue sendo uma noite difícil, né? Segue sendo muito difícil construir a partir dessa morte, né? A imagem da morte, a imagem do assassinato, a imagem do extermínio, ela nos habita. A gente pensa, né, que não, né, entoado inclusive por uma coisa que Mônica Benício fala sempre, né, nenhum passo atrás, é preciso sustentar a memória de Marielle, é preciso que, né, a gente não pode deixar de fazer, então a gente segue fazendo, mas como seguir fazendo, né? Então é um pouco isso, já que vocês chamaram a gente, né, brejeiras, eu estou aqui para falar de o que a gente tem feito nesse momento antidireitos, nesse momento fascista, nesse momento negacionista, e o negacionismo é negacionista de que nós existimos, né, de que nós podemos existir e viver plenamente. Em Brejeiras, a gente tem uma metodologia de trabalho, a gente diz que a gente constrói uma comunicação feminista. E essa comunicação feminista ela tem 2 pilares fundamentais. Um é o da oralidade, então a gente tenta trazer para Brejeiras, a gente não segue as normas da gramática, né? Se eu pegar aqui a primeira edição de Brejeiras, ela tem, a pergunta principal dela é 8 de março e as sapatão, então a gente transgride as normas da gramática e a gente tenta respeitar muito a oralidade, né? Tendo em vista de que a gente sabe que essa norma, essa imposição da gramática é um erro de português, como o genocídio dos povos indígenas, como a escravização dos povos negros, como tantos outros erros de português que habitam o nosso continente. Então, a gente, na contramão disso, a gente preza por uma oralidade, e a gente tem uma segunda política muito importante, que é a do consentimento.
O que quer dizer isso? Que todas as entrevistas que você lê na revista Brejeiras, elas são entrevistas que, antes de serem publicadas, elas foram revisadas pelas pessoas que nos deram entrevista. A gente não trabalha com a ideia de furo, a gente não trabalha com a ideia de manchetes espetaculosas. Tudo aquilo que for publicado, uma pessoa disse, e depois ela leu como é que ficou na edição, como é que ficou, ela revê, ela repensa. Por que eu trago isso? Assim? Porque se a gente pensa em atuar num sentido contrário da fake news, e a gente está produzindo comunicação, é importante a gente pensar que a lógica da fake news essa é a lógica machista que impera em toda a comunicação. O que acontece é que tem alguma coisa mais bizarra aí, né, que inverte o jogo, que trabalha com a lógica da mentira, não só para espalhar mentira, mas para dizer que aí todas as denúncias que a gente fizer são mentira, mas que ela parte de um pressuposto de furo, de exposição, de uma comunicação para exposição, que é exatamente alguma coisa que precariza a vida de tantas mulheres, né? Como a Natália aqui largamente explicou, quanto dessa lógica de comunicação de hoje ter precarizado, exposto e violentado mulheres. Então, eu trago essa lógica do consentimento para a gente pensar como que a gente pode produzir uma comunicação em todos, né? Eu estou contando para vocês como a gente pensa isso, e acho que isso pode ir servindo de inspiração para a gente pensar na contramão desses discursos. Uma comunicação feminista é uma comunicação comprometida com o consentimento, né? Ainda nessa lógica, a gente parte do pressuposto de que diferentes saberes, né, ainda nessa lógica de uma comunicação feminista, de que a gente precisa construir uma revista que ela dialogue com diferentes públicos e que ela veicule diferentes saberes. Então, a gente tem uma editoria na nossa revista que se chama Sapateando na Teoria. Nessa mesma revista que você vai encontrar uma editoria sobre astrologia, uma editoria com dica culinária, uma editoria sobre sexualidade, provavelmente a matéria principal, discutindo muita política, né? Então, nessa mesma revista que compõe esses diferentes saberes, a gente também convida os saberes científicos a se popularizarem, a chegarem nas sapatão que estão na favela, nas sapatão que estão espalhadas por esse país, nas sapatão. Então, o que a gente tenta fazer é tirar esse saber acadêmico desse lugar hierárquico que ele ocupa. Porque não é à toa que essa ode à ignorância tem ecoado tanto para as pessoas. Não é à toa. Simplesmente essa fala, né? Essa fala que não encontra com uma fala popular, que não encontra com o povo, essa fala que vai se distanciando, ela vai se tornando uma coisa que ela tem algo de opressor, que essa ode, né? Que essa lógica da terra plana, que essa ode à ignorância que a gente está vendo, ela dialoga justamente, ela pega isso que existe de opressor nas linguagens acadêmicas que a gente constrói, na linguagem científica, e ela abusa disso, ela estica, ela explode isso. Nesse sentido, é que a gente faz um trabalho de afirmação de uma metodologia feminista numa busca de deslocar saberes, né, e reequalizar a potência, a importância e o nível de veracidade dos saberes. O lugar da veracidade, né, a verdade está no consentimento, né, muito mais do que se a astrologia passou pelo status científico, se a culinária passou, se a sexualidade, né, esses discursos passaram. Então, a gente tem uma discussão teórica, sempre a gente convida uma sapatão que está discutindo alguma coisa no mundo acadêmico para fazer uma discussão teórica dentro da revista, né, que é o Sapateando na Teoria. A gente traz discussões no âmbito da saúde para a revista, para tentar trabalhar nessa lógica que é o contrário, né, que é contrária a essa prática fascista. Eu acho que é isso que a gente está pensando, assim, metodologias cotidianas de construir uma vida e uma comunicação não fascista. E aí, depois que esse horror acontece, a gente vive as eleições, né? E como vocês falaram antes, meninas, as eleições elas foram nefastas na vida de muitas pessoas.
aquelas pessoas que conseguiam viver de boas na família, né? Porque as mulheres lésbicas há muito tempo nós sabemos que a família é um lugar difícil de viver, mas aquelas pessoas, né, de esquerda, enfim, que viviam mais de boas na família foram saindo dos seus grupos de WhatsApp, foram entendendo, né? As eleições foi um momento em que, se antigamente eu ouvia sapatão, quando eu andava na rua, eu passei a ouvir Bolsonaro 17, né? Assim, né? Eu andava com minha mulher e a galera gritava Bolsonaro 17, virou, né, um símbolo de extermínio, né? Era uma ameaça. Depois de Bolsonaro 17, vocês jamais poderão seguir circulando nas ruas, se dando as mãos, se beijando, ou existindo, né? Vestindo blusa xadrez, andando com as pernas abertas, qualquer coisa, né? Cortando o cabelo side cut, qualquer coisa que pudesse sinalizar que alguém desvia dessa norma de feminilidade hegemônica e excludente, se tornava alguma coisa que fazia ecoar essas ameaças, né? Bolsonaro se tornou uma ameaça, porque afinal de contas Bolsonaro vinha junto com esse símbolo da arminha. Nós, em todas as outras capas, nas capas anteriores de Brigeiras, a gente sempre trouxe o rosto de mulheres lésbicas, né? Essa aqui tem a Helen Oléria, que é assim, né? Você pensa, nossa, imagina passar numa banca e ver uma sapatão gorda, preta, maravilhosa, na capa de uma revista. Tipo, vamos fazer isso, né? Essa aqui a gente tem uma foto também absurda de Marielle e Mônica, assim, que elas estão... tem uma entrevista de Mônica na revista, que elas estão muito felizes, né? Mas a revista sobre lésbicas na política, que a gente lança na época das eleições, ela não comportava um rosto. A gente colocou muitos rostos, a gente colocou um muro assim, né, na capa da revista, porque a gente entendeu que se a gente colocasse um rosto, esse rosto podia virar alvo, né? Alvo de uma mira sangrenta, de uma mira munida com muita bala de fogo, de uma mira financiada pela Taurus, financiada pela indústria armamentícia. A gente tensiona, a gente questiona isso, a gente entende que o nosso grande mote de luta é contra a militarização, né? A gente tem feito, a Brigeiras tem feito nesse 28 de junho, nessa discussão do orgulho, a gente tem dito assim, Stonewall é um marco de luta contra a violência policial, né? Então, nosso grande mote hoje é contra a militarização da vida, contra a violência policial, pelo desarmamento. Só que a gente, no ano seguinte, né, em 2019, a gente entendeu que a gente tinha um objetivo principal, que era de continuar vivas, né? Assim, vivas nos queremos. E se a gente queria continuar vivas, se a gente deu conta de publicar em 2018 uma revista que se chamava Elas Sim Lésbicas na Política, em 2019 a gente resolveu optar por uma outra abordagem, né? Só a coletividade, né? Só coletivizar a capa da revista não seria suficiente. E o que a gente fez foi optar por estratégias assim, muito inspirada. A gente estudou muito as estratégias de resistência à ditadura militar e a gente foi entendendo que a gente tinha que trabalhar nesse momento de tecnologias de medo tão refinadas. A gente resolveu trabalhar com uma política de afirmação da alegria. Então, a gente lançou essa revista, que ela tem na capa nada mais, nada menos que Zélia Duncan e Marina Iris, que é uma revista sobre lésbicas na música. Então, como sempre, a gente politiza tudo, né? Do lenço, da cor, né? Da calcinha, da cueca, da roupa, do xadrez, das unhas cortadas. A gente politiza tudo. Mas a gente traz esse mote da música como alguma coisa como uma estratégia, né? De falar mais de alegria do que de medo, comunicar. A música é uma coisa que comunica, que ultrapassa, que transborda. E também como uma maneira de despistar, né? De não trazer para a capa, de não trazer para as manchetes esse cerne da política, porque a gente porque a gente tem a total noção de que fazer isso é trazer um lugar de mira para a gente que a gente não tem corpo coletivo para sustentar. Então, a estratégia da coletividade, ela é a nossa principal estratégia hoje de resistência.
a gente só faz aquilo que a gente tem coletividade, né, que a gente tem corpo coletivo para dar conta. A gente, felizmente, dialogando um pouco com o que a Natália disse, a gente nunca sofreu grandes ataques na internet, porque nós falamos muito para dentro da nossa comunidade e é uma comunidade que a gente constrói. Se alguém está falando alguma coisa em algum lugar, a gente chama junto, a gente constrói, a gente não tem medo do diálogo, a gente constrói pessoa a pessoa, leitora a leitora de Brejeiras, a gente tem um trabalho de corpo a corpo que é grande, ainda que esse corpo a corpo agora seja um corpo a corpo muito virtual, mas a gente tem um chão, né, uma política de chão, né, a gente não constrói espetáculos para além do que o nosso corpo coletivo dá conta. Nesse sentido, eu queria parar, assim, acho que eu já falei bastante, mas terminar, né, de falar sobre Brejeiras, é que a gente foi entendendo. Existe uma coluna em Brejeiras, que inclusive sou eu que assino, que se chama Dedilhando, que é uma coluna que fala sobre sexualidade, né? Dedilhando, porque as entendidas entenderão. Mas a gente tem trabalhado nesse deslocamento, né? Se a mão do fascismo é uma mão dura, que empunha a arma, a gente tem total noção de que é preciso, né, exercitar essa mão, e que esse exercício de mão, porque o fascismo ele nos pega, né? Quando a gente vê, a gente está repetindo ele. Então tem um processo aí de dedilhar pelo prazer, né? Como diria, tem uma grande faixa das mulheres na ditadura militar resistindo na frente do Teatro Municipal de São Paulo, que elas têm uma grande faixa que elas dizem assim: pelo prazer lésbico e contra a violência policial. É um pouco essa esteira na qual a gente atua, afirmando sempre que ser sapatão é um ato revolucionário, porque num mundo misógino como o nosso, amar mulheres é revolucionário. Acho que eu paro por aqui, falei demais, e depois a gente discute sobre vítimas e agressores, enfim, estou super, super afim do diálogo com vocês. Voltando aqui, super obrigado, Luísa. Na verdade, eu estou com todas as apresentações, eu estou assistindo aulas, né? Está sendo realmente maravilhoso, está ajudando muito a entender essas questões. Então, vamos passar a palavra para José Leão Suaco. José é professor e pesquisador do IESP, daqui da UERJ, estuda movimentos sociais, gênero e feminismos na América Latina, é editor de várias revistas e coleções, e dele recomendamos o livro Movimentos Sociais e Institucionalização, Políticas Sociais, Raça e Gênero no Brasil pós-transição, que o link no Cielo Books vai estar disponível aí no chat. Bem-vindo, Zé, obrigado por estar conosco. Bom, obrigado, Horácio. Quero agradecer ao Bruno, ao Horácio, ao clã pelo convite, pela organização do evento. Muito legal escutar a Natália e a Isabela Luísa. Acho que foi muito bom o caminho, né? Acho que vai dar uma conversa boa. Bom, eu estou aqui para falar especificamente sobre negacionismo, né? Mas negacionismo científico. Para começar, eu queria dizer como eu cheguei até esse tema, né? Porque eu estudo movimentos sociais, mas eu venho estudando movimentos intelectuais, que é como professores, pesquisadores, como que redes de acadêmicos se mobilizam, né? E eu vinha estudando os ataques à universidade e à ciência, né, desde as eleições do Bolsonaro, desde 2018. E aí, dois exemplos, né, são bastante exemplares o que vem acontecendo já há algum tempo, que são os ataques à universidade pública e a instituições de pesquisa, né? Então, um exemplo é o Weintraub, que xinga a Universidade Pública de Balbúrdia, e mais recentemente alguns ataques à Fiocruz também, né? Mas um maior exemplo, talvez, desses ataques tenha sido o que aconteceu no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando sai resultado de algumas pesquisas, e o presidente diz que o INPE, ou o diretor à época, estava fazendo uma campanha contra o Brasil, né, dizendo que o desmatamento chegou a níveis alarmantes que nunca tinha chegado. E aí ele ataca o Ricardo Galvão e no mês seguinte ele é demitido, né?
ironia, né? Não por ironia, o Ricardo Galvão ganha no fim do ano passado um prêmio da revista Nature entre os mais destacados cientistas do mundo, né? Então, esse é um caso evidente de negacionismo climático, mas que envolve, como diz o Ricardo numa entrevista, um ataque à ciência, né? Então, como esses negacionismos eles estão conjuntos, e junto com o negacionismo de gênero, a gente vai ver que também está tudo bastante implicado, né? Além disso, esse caso específico aí do INPE, do desmatamento, ele mostra que os casos de negacionismo podem ser abordados de vários jeitos. E o meu é específico da sociologia da ciência e dos movimentos sociais, dos movimentos intelectuais. Mas, como a gente viu na reunião, aquela reunião privada, né, que sai o áudio, o vídeo sai a público, tem também uma economia política, né, do negacionismo, porque ali a gente vê o ministro do Meio Ambiente dizendo, né, para passar a boiada, né? Então, tem grandes interesses materiais, grande capital envolvido nessas guerras culturais científicas, né? Mas, no começo, o que me interessava, né, não era tanto os ataques, mas as defesas dos cientistas, e em particular dos cientistas sociais e das humanidades em geral, né? Me interessava ver como que a universidade e a pesquisa respondiam àqueles ataques. E daí veio a pandemia. E com a pandemia, surpreendentemente, cada pessoa virou um cientista, né? Todo mundo tinha alguma opinião cientificamente embasada para se posicionar na pandemia. Então, aí veio, primeiro foi o isolamento, né? Como se isolar, quem isolar, quando, por quanto tempo, quais os efeitos do isolamento. Todo mundo virou expert, né, em isolamento, e depois vieram as supostas saídas científicas para a questão da pandemia. A mais clara delas, a defesa da cloroquina, né, que veiculava a negação de testes, de resultados de cientistas da OMS, enfim. Então, um tipo aí de negacionismo operando desde o começo da pandemia. Mas o que esses casos eles nos mostram? A meu ver, dois processos, né? No caso do INPE, a gente pode ver claramente a politização da ciência, né? Que é uma das dinâmicas que atravessa o negacionismo. A politização da ciência quer dizer que atores políticos no sentido estrito, né? De governo, autoridades executivas, de partidos, advogam e fazem, ou tentam fazer, ou de fato fazem o papel de cientistas, né? Então, nesse sentido, politizam a ciência. E muitas vezes politizam com um sentido antidireitos, né? Isso quer dizer que esse é um sentido possível que a politização da ciência pode assumir, mas ela assume vários sentidos. Mas, em contrapartida, né, o negacionismo não envolve só a politização da ciência, mas envolve também o contrário, que é a cientificação da própria política, né, da política mais amplamente e das políticas públicas. Já faz um bom tempo, né, que a gente vê no Brasil essa forma de cientificação da política, nos quais os poderes executivo, legislativo e, sobretudo, o judiciário, são interpelados pelas ciências, quer dizer, as autoridades dos três poderes, elas se nutrem também da ciência e baseiam, ao menos parcialmente, né, não se baseiam sempre ou nem totalmente, baseiam suas decisões em parte em pressupostos e achados científicos, né? Para a questão de gênero e sexualidade, isso é muito evidente, né? E muito mais evidente no caso do judiciário, né? É muito extensa, que eu não vou, né? A Isabela tem trabalho sobre isso, tem muita gente vem trabalhando sobre isso, as questões nas quais o judiciário, né, ele foi interpelado pela ciência, ou seja, toma decisões cientificamente embasadas, pelo menos desde 2004, no caso da anencefalia, né? Outros casos também são da união estável e da identidade de gênero, no qual o STF, ele, como corpo coletivo, ele é engraçado, porque ele dá um swing, ele desvia dos públicos dogmáticos, né, sobretudo público religioso e da medicina, para tomar decisões e em alguns desses casos foi para ampliar direitos, né? Não estou dizendo aqui que essas decisões
foram feministas ou são feministas, mas algumas delas, de fato, ampliaram direitos, né? Muito recente é a decisão do Barroso, né, declarando inconstitucional a proibição de gênero e sexualidade, no caso do Tocantins. Tem várias cidades pequenas aí que estão nessa onda antigênero, antidireitos, e ele incorpora na tomada de decisão reflexões das ciências humanas, né? Então, nesse sentido, ele é um caso de cientificação da política. Então, quer dizer, ele age politicamente autorizado, ele fala em nome desse poder, e ele, com essa decisão, regula, né, regula na medida em que o judiciário regula a vida social, a partir da ciência, inspirado pela ciência, né? Enfim, então, o que tudo isso nos mostra, né? Primeiro que esses dilemas que eu estou aqui levantando, eles são casos de problemas transcientíficos, né? O conservadorismo antigênero e antidireitos, ele está do lado de algumas agendas e forças políticas e sociais, não só políticas nem só sociais, que disputam o sentido e o alcance das ciências na sua relação com a política, né? Nas decisões, nas políticas públicas. Isso quer dizer que não é toda a ciência que está em crise, né? Não, a ciência pura, a matemática pura, enfim, tem algumas áreas da ciência que não estão sendo questionadas, mas só aquelas ciências regulatórias, né? Que são aquelas cujos achados têm implicação para as políticas públicas. Nesse sentido, gênero, né? O reconhecimento, né, dessa categoria como organizadora da nossa realidade, eles se tornam um lugar altamente contestado pelo negacionismo, né? Porque na fronteira entre ciência e política, que é como parte de uma ciência regulatória, o gênero tem efeitos sobre as políticas públicas e, portanto, sobre como os corpos devem ser vividos e legislados. Então, esse primeiro lado dos problemas transcientíficos. E outra questão que ficou bastante implícita aqui, mas eu daria outro exemplo de outras pesquisas, que é o negacionismo. Ele não é externo à ciência, né? Ele não é uma forma de ignorância, não é um desconhecimento, não é pensamento mágico. Hoje é muito comum, por exemplo, a associação entre negacionismo e religião, né? Isso não é uma necessidade. Então, o negacionismo é antes um investimento coletivo, né? Então tem grupos, redes, associações reais que investem nisso. É um investimento feito que ele a partir também da ciência, né? Aqui, como a Luísa falou, transbordando, esticando a ciência. Então, a decisão do STF sobre anencéfalos né, esse exemplo, união estável, mostra como as decisões políticas são interpeladas pela ciência, né? E a negação dessas decisões também se baseiam em ciência, porque no caso ali do STF, são vários os casos em que os amigos da corte, os interessados, né, intimados ou convidados para engrossar a decisão, para né, ajudar a decisão final, muitos desses discursos são antidireitos, são produzidos por médicos, por associações científicas dentro de universidades, né? Então, acho que isso é importante, entender que não há uma exterioridade entre ciência e negacionismo científico. Então, longe de expressar uma oposição entre ciência e a falta dela, o negacionismo é melhor pensado como um contínuo entre movimento e contramovimento, no qual o negacionismo se vale da própria ciência para negá-la, né? E no caso da pandemia, isso ficou evidenciado pelas centenas de depoimentos de médicos, né? Então, não foi um nem dois. Então, as pessoas falam, não, mas o negacionismo é porque a pessoa não sabe. Não é isso, né? É dentro dessas redes de expertise que são contrariadas as decisões, os métodos e sugestões da OMS, por exemplo. Então, acho que isso é importante, a gente entender que não é a negação não é a falta de ciência, mas ela opera, sobretudo, dentro daquilo que eu chamei das ciências regulatórias, que estão ligadas a problemas transcientíficos. Enfim, para terminar,
eu acho que uma das, né, um dos caminhos para a gente ir atrás do negacionismo de gênero e desse negacionismo científico é entender as raízes intelectuais mesmo, né? As raízes científicas do negacionismo, tá? E não pensar, não ir buscar na religião ou não sei onde, na mídia, enfim, tem que pensar como movimentos contrários, né, à ciência, dentro da própria ciência, eles se imprimem publicamente. É mais ou menos isso. Obrigado. Reiniciar áudio, reiniciar vídeo. Oi, gente. Convido todo mundo a reiniciar seus vídeos. Novo. Tudo bem? A gente está sendo transmitido pelo YouTube. A gente recebeu elogios gerais, mas não tem muita pergunta ou comentário. Então, eu convido a mesa para a gente começar dialogando entre a gente e ver se isso suscita algumas intervenções do público, né? Para mim, como falei antes, acho que também esse o efeito da falta de comentários, falta de perguntas, um pouco esse, né? Foram aulas muito bem feitas, né? Muito bem organizadas, e eu estou aprendendo muitíssimo. O Bruno e eu estamos trabalhando, a gente é novato em comparação com vocês, né? A gente está trabalhando com discursos de ódio e violência online, e estamos numa fase, a gente está fazendo pesquisa empírica atualmente, né? Mas estamos numa fase do que a Natália chamou de dificuldade de relatar, né? Mas aí vocês trouxeram várias, além de apresentar casos que mostram toda essa densidade, vocês trouxeram algumas categorias que estão me servindo para entender essas configurações, né? Ou para transmitir, para encontrar formas de transmitir essa complexidade, que são a imbricação, entrando e saindo do tema, né? Articulação, né? Acho que de alguma forma além da Natália, a própria Luísa estão trazendo a saída desse tema, essa noção de transfronteira, né? De transvasamento o esticado, né? E finalmente essa lógica da comunicação como violência em si, né? Entender, compreender os efeitos da comunicação em si como violência que a Luísa trouxe. Então, o que eu queria colocar para vocês, eu vou colocar o dilema onde a gente está agora, o desafio que a gente tem agora com relação a essas questões, que é repensar a relação entre... A gente não quer partir de a priori acerca do que é violência baseada em ódio e preconceito, ou partir de codificações jurídicas estabelecidas sobre isso, porque o que a Natália colocou aí é que isso trata-se de uma encruzilhada jurídica, né? Porque aí você tem a possibilidade, a constante, um jogo de inversões constante em como são operacionalizados os princípios jurídicos, os próprios valores, né? São devolvidos com sentido exatamente invertido, né? Então, olhando para esse imbróglio, né? Para essa série de formas diferentes de violência que estão imbricadas, né? Que um ato condensa diferentes mensagens. Então, indo para a lógica da comunicação que a Luísa estava trazendo, como vocês estão vendo a relação, e uma pergunta bem ampla que cada um pode pegar por onde quiser, né? Mas como vocês estão vendo a relação entre ódio, ou discursos de ódio, né? E atos violentos, atos que ferem, né?
trazendo do inglês hate speech, onde speech é um ato, é analisado como ato e não como discurso, né? Então, essa é uma pergunta bem geral na qual a gente está empantanado de alguma maneira, não sei se fala isso em português, empantanar, né? Tá escorregando aí no meio de num terreno escorregadio, né? E acho que essa pergunta também aplica ao negacionismo, né? Porque como principalmente a Isabela e a Luísa trouxeram, o negacionismo está completamente imbricado, né? Nessas formas de violência e nesses discursos. Eu deixaria essa, mas aí convido o resto da mesa. Bruno, se tem algum comentário, você pode trazê-lo também, para não necessariamente começar respondendo, mas também colocar questões que as falas tenham suscitado. E aí, eu não sei se alguém quer fazer uma questão, uma pergunta, ou a gente começa a comentar. Bruno, perdão, sim, tem que ligar o microfone. Não, eu queria agradecer a todo mundo, a Natália, a Luísa, a Isabela, o Zé. Eu queria dizer que teve alguns elogios aqui, eu queria agradecer a presença de todo mundo que postou, mesmo dizendo só uma boa tarde, especialmente a Thaisa fez um elogio muito legal ao debate, disse que está riquíssimo, e elogiou as expositoras até o momento, né? Que quando ela postou, ela tinha falado. A Stephanie Lima também, a disse que está feliz com o debate. Enfim, tem algumas reações bem legais no chat. E também lembrar que a gente postou alguns links de cada uma das pessoas que falou, com referências, ou então acessar um pouco mais para conhecer mais do trabalho. E eu só queria, então, deixar a sugestão de... Acho que a gente pode seguir a ordem das falas, se vocês quiserem propor uma pergunta ou ampliar o debate em alguma direção. E, mais uma vez, muito obrigado. Acho legal a gente deixar o microfone aberto, né? Natália, começa? Pode ser. Só ia perguntar se a Isabela quer falar antes, eu te vi levantando a mão. Não, pode falar, Natália. Depois, pode falar. Tá. Nossa, foi bastante rico mesmo. Acho que eu aprendi muito com cada um de vocês. Assim, eu acho que algumas coisas, antes de comentar, né, a pergunta do Horácio, assim, algumas coisas me chamam muito a atenção, né? Essa ideia de uma agenda antigênero, né, e que se vale da moldura democrática, né, como a Isabela colocou, assim, acho que é muito, muito interessante, acho que dialoga muito com o que o Zé colocou também, né, que não é não ciência, né, é uma utilização da ciência, né, que eu acho que é o que o Horácio chamou de imbróglio, assim, né, e acho que a gente está nesse lugar mesmo, muito difícil disputar algumas coisas, e é por isso que na pesquisa a gente não tem trabalhado com conceitos a priori mesmo, né? A gente está tentando ver o que aparece no campo, tanto no campo regulatório estatal quanto no privado, para a gente tentar entender como isso vem sendo articulado, assim. E eu gostei muito de ouvir a Luísa, porque eu acho que essas histórias importam muito, né? Acho que é muito importante saber de onde as coisas vêm. Eu sou leitora da Brejeiras, tem algumas aqui. Que lindo! Fui no último lançamento, mesmo sendo de São Paulo, coincidentemente eu estava lá. E é muito emblemático, né? Assim, a história da Brejeiras é muito emblemática. Esses anos que pega justamente é como se a gente estivesse falando várias coisas em abstrato e a Luísa viesse e falasse, bom, olha só, aqui no chão está acontecendo assim, assim, assim. E o mais interessante de ter te ouvido é exatamente uma fala que dá uma perspectiva de resistência, né? Porque eu acho que trabalhar com esses temas e olhar para a temática da violência, ela dá um cansaço e um temor, mas o que a gente faz conceitualmente com isso? O que a gente faz
teoricamente com isso, né? E é muito interessante pensar nesse contradiscurso que não é só é um contradiscurso, ele ensina, né? E como ele é estratégico, né? Bom, olha, num ano pós-eleitoral, a gente não vai colocar o rosto de uma mulher, né, na capa. Então, eu acho que isso traz muitas coisas sobre estratégia e sobre coisas que não estão no nosso horizonte quando a gente fica olhando para o problema na camada que ele aparece para a gente, né, enquanto pesquisadores, assim. Então, estou achando realmente muito rico, né? E essa relação, essa pergunta que o Horácio faz, né, essa relação entre o discurso e a ação, para a gente está sendo um desafio responder um pouco, assim, porque a gente, enquanto pesquisa, a gente parte de algumas hipóteses. Por exemplo, a violência faz com que as mulheres se afastem do meio digital. Mas aí a gente ouve a Luísa e fala, bom, mais ou menos, né? Assim, a gente tem o uso do digital, mas o uso do digital é apoio, exatamente. Então, não é que elas saíram da internet, elas estão fazendo de uma outra forma, né? Os movimentos estão fazendo de outra forma. Ou então, esse tipo de violência gera uma violência física de fato. O que a Luísa traz exatamente que a lesbofobia, o racismo, ele é histórico, né? Então, colocar numa chave também do aumento, sendo que essa violência é tão presente nesses corpos, eu acho que diz muito mais sobre para onde a gente estava olhando do que para o que de fato está acontecendo. Então, eu não sei responder, né? Assim, não saberia dizer, bom, esse discurso tem um impacto de violência física maior nesse contexto que a gente sente o autoritarismo no ar, né? Eu não sei, eu acho que depende para quem a gente pergunta, né? Eu acho que se a gente pergunta para mulheres lésbicas periféricas, a gente pergunta para pessoas negras, a gente vai ter respostas muito variadas, assim. Eu acho que não negando a gravidade do que a gente está vivendo agora, eu acho que o que eu diria é que a gente precisa de mais investigação e pensar para onde olhar para responder isso, né? Eu acho que, só mais um comentário rápido, quando a gente fazia pesquisa sobre violência, sobre pornografia de vingança, né? Sobre disseminação de imagem íntima, a gente começou fazendo uma pesquisa de jurisprudência, olhando para mulheres comunicadoras que tinham sofrido algum tipo de violência nesse sentido. E o que elas faziam, na maioria das vezes, eram postar textos na internet falando da reapropriação da sexualidade, do corpo, falando que mulheres mandem nude, sim. E aí a gente foi conversar com meninas da periferia de São Paulo, né? Que, assim, essa história, meu corpo é meu, sim, porque era uma maioria evangélica, uma maioria que, na verdade, sentia muita culpa de ter enviado uma imagem íntima, que, por exemplo, não via o judiciário como a melhor estratégia, né? Como várias dessas mulheres vocais, elas estavam reivindicando a criminalização do revenge porn. E aí uma das meninas que a gente entrevistou em Parelheiros disse, olha, a polícia não está aqui para defender a gente. Você acha que a gente vai na delegacia para denunciar nude vazado? Ou você acha que a gente gostaria que nossos meninos fossem presos por conta disso, né? Então, enfim, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que é muito complexo trabalhar com essa temática de gênero e de sexualidade. Acho que as respostas que a gente vai ter depende muito para onde a gente está olhando, né? E a gente está diante de uma complexidade ainda maior, que eu acho que a fala da Isabela e do Zé me provocaram, que é de uma imbricação do uso das narrativas que a gente utilizava, de democracia e de ciência também. Então, enfim, eu não respondo nada, eu acho que eu coloco mais o que tudo aparece, como tudo aparece, né? Para mim, de alguma forma. Só botar uma palavrinha aí, você respondeu perfeitamente, me parece. Para mim serviu sua resposta, porque você falou muito claramente várias vezes, pensar para onde olhar, né? A questão é essa, e aqui nessa mesa estão sendo expostos diferentes recortes, como a gente fala na aula de metodologia, né? Para onde olhar, tanto em termos da empiria que a gente está trabalhando, quanto as categorias que estamos usando para compreender o fenômeno. Então, muito obrigado por isso, realmente. Eu vou fazer uma
Deixa eu ver se não está no mundo, não. Eu vou fazer uma dobradinha com a Natália, e mais ou menos na mesma direção, que é assim, eu acho que, de fato, tem muita convergência, né, na fala do Zé sobre a questão de que esses grupos, da mesma maneira que não são grupos antidemocráticos, e eles estão usando a moldura democrática, né, também não são grupos necessariamente que estão fora do campo da ciência, né? Então, acho que isso talvez seja para a gente o nosso maior desafio, né? Porque há um debate, o caminhão do som, entendendo alguma coisa está passando aqui, se ficar muito barulhento. Então, ou seja, o que nos ajuda, eu acho que é importante a gente pensar, e aí a fala da Luísa, falando sobre a questão da comunicação, né, isso que a Natália falou, que a Luísa acho que faz uma síntese que tá, tudo bem, tudo isso, e aqui no chão, como é que isso funciona, né? Eu acho que o principal desafio nosso, que não necessariamente é um desafio estritamente acadêmico, né, se a gente ainda está pensando em uma dicotomia que é falsa, né, de um lugar acadêmico versus um lugar político, mas pensando de um lugar efetivamente político, né, e que ele não necessariamente deixa de ser acadêmico, mas pensando qual é a nossa contribuição para o campo, né, eu acho que a gente no campo da comunicação, né, então como tá passando queijo aqui, o caminhão do queijo. Comunicação popular. Sim. Como a gente consegue lidar com essa questão sem se assentar num debate de uma certa superioridade cognitiva, moral, política, científica, que nós detemos a ciência, eles não estão fora do campo da ciência. Nós estamos no campo do direito, eles estão fora do campo do direito. Então, ou seja, pensar como, inclusive, a gente consegue criar formas e comunicar dessa maneira, né? E aí, nesse sentido, eu acho que esse é o principal desafio, né? E acho que a fala da Luísa nos ajuda muito nesse sentido, e eu me lembrei do finalzinho da fala da Luísa, uma coisa que ela disse que é assim, a Luísa está relatando, né, sobre andar na rua com a sua companheira, né, e aí, ou então, aí a Luísa no final diz assim, ou então simplesmente existir, né, então acho que parte também dessa discussão sobre o negacionismo, né, ele é uma questão sobre, além do, que está relacionada com o que o Zé colocou, sobre legislar, sobre os corpos, mas se existe ou não existe. Então, por exemplo, dentro do discurso da negação, por exemplo, da existência de mulheres trans, né, dentro de um discurso, por exemplo, em que se nega a existência de pessoas trans, e aí determinados grupos dizendo, não, isso não existe, né, isso não existe uma mulher trans, isso tem uma consequência, né, pela negação, seja pelo enfrentamento, pela negação, ou pelo apagamento da existência de determinadas pessoas, de determinados fatos, de determinadas coisas que estão no mundo social, que isso é muito grave, né? E esses apagamentos, pensando na dicotomia, né, ainda que a gente sabe, né, que não tem essa diferença entre a fala e a ação, mas isso é muito grave, né? Então, o discurso no sentido daquilo, principalmente que se fala, e aí, principalmente pensando na rede social, em que fica mais concreto a diferença entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente escreve, né, que a gente diz, que está na rede, é muito grave, né? Então, seja pela negação, pelo apagamento, mas no final das contas decidir quem vive e quem morre, né? Então, tem uma coisa sobre a questão de como a necropolítica ela vai operando nesse sentido, e de como o discurso, seja pelo ataque a determinados corpos, ou determinadas performances, determinadas práticas, seja pela negação da existência desses corpos ou práticas, no final das contas o que vai fazer diferença para decidir quem vive e quem morre. Então, o discurso não é só um discurso, não tem um discurso de ódio separado de ações que, no final das contas, estão intimamente relacionadas com a existência das pessoas, né? Enfim, eu estou tentando conectar algumas coisas que a gente falou, Horácio, não é nenhuma resposta, né? Você mencionou essa existência e isso evoca muito a fala da Luísa, realmente, né? O Bolsonaro 17 como agressão em si. A gente existe, então vocês não existem. Perdão, Luísa.
Não, assim, eu pensei toda a fala antes de ouvir a tua interpelação inicial. Se eu tivesse ouvido, eu teria construído uma outra fala que era sobre essa questão de vítimas e agressores, né? Primeiro, obrigada, gente, obrigada mesmo pela troca. Assim, gostei muito de escutar vocês, de também sentir um pouco esses panoramas de como vocês estão articulando, entendendo esses processos tão violentos globais que a gente está passando. Mas eu fiquei assim, acho que eu sou uma mulher amazônica, para quem não sabe, Tapajós é o nome do rio na beira do qual eu nasci. Então, a coisa que mais tem me doído nesses últimos tempos, obviamente, é a privatização da água. Por que eu estou falando disso? Porque eu fiquei muito interpelada, assim, fiquei realmente aqui, me bateu forte, me bateu isso que a Natália falou sobre como que tem uma lei que aparece, né, tem uma discussão sobre violência nas redes, e os principais casos judicializados e os principais direitos protegidos efetivamente, no final das contas, é a pornovingança. Né? Por que eu estou trazendo isso? Assim? Porque eu acho que a privatização do bem público é o pano de fundo de todas essas violências que a gente está vivendo. O que eu vou tentar explicar? Em 1994, aconteceu a Convenção de Belém do Pará, que é uma convenção para a erradicação da violência contra a mulher. Quando essa convenção acontece, o Brasil se torna signatário de que ele vai fazer uma lei, que ele vai fazer leis para erradicar a violência contra a mulher. O que acontece em 2006, quando a Lei Maria da Penha aparece, é que aquilo que ele disse, que ele ia erradicar a violência contra a mulher, ele faz uma lei, ele legisla sobre a violência doméstica e familiar, como se a mulher só existisse nesse âmbito, né? Por que eu estou falando disso? Porque se me perguntassem qual foi a lei mais importante de enfrentamento à violência contra a mulher, eu talvez fosse dizer para vocês que foi a lei de cotas nos partidos políticos nas eleições, né? Mas não é isso que é construído no nosso imaginário. Aliás, as cotas elas ficam num lugar bastante excludente. Parece que o nosso modo de enfrentar violência é privatizando ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu trabalhei, em 2008, a gente implementou em Belém do Pará um centro para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar, né? o Centro Maria do Pará. E o nome do centro era Centro de Referência no Atendimento a Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E dentro do próprio feminismo, a gente foi capturado por uma discussão de que a gente não podia dizer que aquelas mulheres eram vítimas. Porque vítima vitimiza e tira a agência. Se você não diz que alguém é vítima, você não faz uma coisa muito importante. Você não identifica agressor. Quando você diz que ela está em situação de violência, ela está exposta a tudo e a nada. Você trata dela, empodera, e o empoderamento virou uma grande bandeira, né? Empodera esta mulher e não muda nada o mundo, a vida, não, sabe? Não mexe, você privatiza um problema. Por que eu estou trazendo isso? Porque a grande questão hoje na internet é que ninguém mais pode dizer que é vítima, porque entra no vitimismo e na ideia de mimimi. Né? Quando a gente não identifica vítimas, né? Se você não identifica vítimas, se você não diz assim, olha, efetivamente eu fui vítima de violência, fudida, uma violência fudida, ferrada, que quebra a minha vida, que quebra minhas pernas, que me mata, que me deixa em pânico, que não me deixa dormir, que me deixa ansiosa. Essa privatização da violência, e daí você diz que a mulher está em situação de violência, ou que você está vivendo um ato isso, é importante a gente identificar vítimas. Mas tem uma coisa muito grave. É que identificar vítimas não quer dizer que aquela pessoa não possa sair do lugar dela de vítima. É fundamental que a gente, em algum momento, entenda os nossos privilégios, as nossas agências, os nossos desejos mais perversos. Né? Ser vítima não é ser santa. Né? Ninguém é canonizado porque viveu uma violência. Né? Ninguém pode, né? Isso dentro dos discursos mais transfóbicos que a gente tem visto das escritoras de best-seller, elas dizem assim, eu fui vítima de violência do meu marido, então eu posso ser transfóbica. Não. Né? Ser vítima não canoniza, não autoriza ninguém. Né? Ser vítima
te faz ter que encarar um fato de desigualdade, de hierarquia de poderes. Você precisa tornar a situação de vítima de violência uma situação, um problema público. A gente não pode fazer como a gente faz com a água, com a educação, com a saúde, que é privatizar isso. Acho que esse é o grande... Quando o Zé falava disso, né, de que a gente não pode privatizar um pouco a ciência, a gente não pode privatizar. Isso precisa ir para o campo da disputa. Isso está no campo da disputa. Se a gente privatizar e achar que a gente tem a ciência, que a gente tem a verdade, a gente tira isso do campo da disputa. E quando a gente tira o campo da disputa, como dizia Helen Oléria, meu bem, espaços vazios são ocupados por ideologias dominantes. A gente não pode deixar, a gente precisa levar todas essas... Por isso que a estratégia é o NUDES, por isso que a estratégia tem uma pesquisa que sai que diz que a maior parte das mulheres, que a maior parte das pessoas acha que em determinado momento a mulher pode ser estuprada. Não, nenhuma mulher pode ser estuprada. E a mulher foi lá tudo pelada, tudo de roupa, tudo... Nenhuma mulher pode ser estuprada. A gente ocupa, a gente disputa, né? A gente está num momento de pandemia, a gente precisa disputar qual é a narrativa que vai sair dessa pandemia. Nós somos todos muitos especialistas, é isso mesmo. A gente tem que encher, disputar carne a carne, pessoa a pessoa. Quais são os discursos que a gente vai querer sair daqui? A gente precisa publicizar tudo, porque acho que o grande mote, assim, eu sou muito, né, eloquente, assim, mas porque me mexe muito essa ideia, sabe? Essa questão de vítima e agressora é preciso. A gente não pode apagar a noção de vítima, mas a gente também não pode reificar essa noção para desresponsabilizar as pessoas, né? Mas se a gente joga isso para o âmbito público e não privatiza as violências, a gente complexifica esse fenômeno. Acho que falei um pouco demais, mas é um pouco assim que eu me senti interpelada, assim, né? Que é preciso que a gente esteja ocupando esses espaços. Não foi demais. Muito obrigado, realmente. Bom, tá muito boa a conversa, eu estou mais aprendendo, escutando do que outra coisa. Mas eu acho que essa questão da comunicação é central, né? Eu acho que é um complicador, acho que não é a coisa da internet, as redes, as desigualdades aí implicadas, eu acho que tudo isso é muito difícil de apreender, né? O processo, esse negacionismo, ódio, tudo isso, eu acho que é um complicador muito grande, né? Então, esse é um ponto que eu estou totalmente de acordo. E sobre o que fazer, né, ou para onde olhar, eu acho que a gente tem que olhar para os grupos organizados, né? Então, estou querendo dizer que estou querendo sair um pouco de uma ideia de um discurso negacionista, uma coisa meio difusa, meio ninguém sabe onde, ninguém sabe quem, porque isso tem gênesis, né? Você tem grupos sistematicamente disparando fake news. Então, quer dizer, se você tem grupos, você tem interesses bastante claros, né? Eles são eleitorais, são interesses materiais, né? Então, destruir a Amazônia ou exterminar povos não é um estilo de vida, responde a interesses, né? Então, interesses materiais, interesses morais também, né? Acho que isso também falta um pouco. É que a gente feminista já está mais acostumado com esse, né, com esse âmbito, mas para uma ciência social um pouquinho mais careta, é difícil também levar a sério, né, que esses interesses morais movem grupos, né? Pessoas, sei lá, elas dão dinheiro para sites que são só produtor de ódio, né? Então, eu acho que uma saída, né, uma alternativa, seria olhar para quais são esses grupos e como eles revertem esse ódio todo em benefícios bastante claros, né? Só olhar para as eleições, não tem um grande mistério, né? Mas muito difícil por causa dessa comunicação truncada, por essa hiperconectividade, isso complica muito o nosso trabalho, né? Tanto como
pesquisador como ativista, porque como chegar até o núcleo desses interesses, né? Que eu acho que eles são bastante reais, não acho, né? Não acho que eles são, como alguma de vocês disse, não é uma coisa de costumes, né? Não é uma coisa difusa, é uma coisa bem clara e bastante decisiva hoje, infelizmente. Então, só isso. Bruno, vamos então. Acho que tem alguns comentários a mais, né? O microfone, Bruno. Desculpe. Só para agradecer a participação das pessoas no chat, a Daniel Campos, que fez um comentário sobre quem vai matar mais, né? O vírus ou os negacionistas. A Maíra de França, que fala da colocação da Natália, que é interessante, sobre pensar nos crimes de ódio, partindo da premissa de que o aparato policial não está para nos proteger, é uma colocação importantíssima para pensar em soluções. Então, mais para cima tem alguns outros comentários elogiosos também, mas eu vou passar para o Horácio para a gente seguir. Seria para fechar mesmo. Não acho que vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu estou também feliz porque a gente está conseguindo administrar o tempo, que é importante. A gente tem que aprender a fazer isso agora que a gente está com essas. A gente depende tanto dessas tecnologias para pensarmos juntos, né? E aproveitar também a escrita, né? Então, eu também fico muito feliz por essa forma de administrar o tempo. Então, gente, eu realmente espero que isso dê para mais, que a gente continue conversando. A gente, de fato, a gente está no meio de uma pesquisa onde, por questões que vocês levantaram, acho que vai continuar a conversa. A gente vai convocar vocês, com certeza. E, mais uma vez, também quero agradecer em nome do clã, em nome de todo o grupo, e agradecer também a elas, né? Todo o grupo que vem organizando essas jornadas, né? A gente está sendo muito estimulante, realmente. E particularmente uma costura que a gente realmente quis muito fazer, que conversas entre pessoas que estão se movendo em diferentes âmbitos, que são fundamentais para essa discussão, e essa sempre tem sido a vontade, o impulso do clã, né? Faz quase 20 anos já que o clã foi criado nessa interseção, né? Então, fico muito feliz por essa conversa. Bruno? Sim. Eu sei que você estava encerrando, mas a gente, depois que eu terminei, subiram algumas outras perguntas. Você acha que dá tempo? Estamos justos. Vocês responderiam mais uma pergunta? Como vocês estão de tempo? A gente ainda tem 10 minutinhos aí. Beleza. Então, eu acho que eu vou ler um comentário elogioso da Denise, que Cabral Carlos de Oliveira: as práticas vividas por Luiz expressam o que o propõe Franco Berardi em Asfixia, Capitalismo Financeiro e Insurreição da Linguagem, com a sua proposta da linguagem poética versus a narrativa neoliberal. E ela completa agora também a ideia de Acácio Augusto sobre a democracia que temos ter levado à criação e eleição de grupos neofascistas, e isso levar a que outras formas de democracia que ultrapassam sejam buscadas. E o Ellison Fontes teria uma pergunta para o Zé, para ele falar um pouco mais sobre os problemas transcientíficos que ele trouxe. Não sei se vai caber mais uma rodada de falas, mas talvez fique aí uma questão para ser debatida. O Marcos Clivati está agradecendo a gente. Bom, é isso. O Horácio encaminhou um fechamento. Eu queria também só agradecer mais uma vez. Não sei se a gente vai seguir com alguma rodada ou não, mas acho que a gente fecha o chat agora para novas perguntas, para a gente ir para o encerramento. Obrigado, gente. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre os transciência. Tá me escutando? Bom, essa noção é de um
um sociólogo da ciência norte-americano que chama Gil Yale. Depois eu passo o texto. Ele tem um texto que chama Transciência como Vocação, que é uma piada aí com o texto do Weber da ciência como vocação. E eu acho que a principal, então tá lá a referência, né? Problemas transcientíficos é um termo de um outro autor, de quem ele atualiza, de 70 e alguma coisa. Mas o fundamental aqui, eu acho que o que se coloca a partir do reconhecimento desse estatuto transcientífico de alguns dilemas, é justamente qual é a responsabilidade dos acadêmicos, né? E sendo que não há resposta simples para isso, porque a gente não pode achar, então todos os cientistas sempre deveriam, não sei, por exemplo, se engajar politicamente, né? A cada tomada pública de posição dos cientistas, isso pode gerar efeitos que contrariam uma primeira vontade dos cientistas, né? Então, por exemplo, você pode gerar uma reação conservadora, né? Então, o reconhecimento do caráter transcientífico de alguns dilemas, não é toda a ciência, ele coloca a questão da responsabilidade, porque se posicionar politicamente, acho que a pandemia foi muito clara quanto a isso. Alguns cientistas rapidamente quiseram ter resultados, e um mês depois falaram, não era bem isso, né? Então, quer dizer, é um imbróglio mesmo, né? Não tem resposta simples. Mas acho que a Luísa deixa uma pista aqui com a qual eu concordo, e que ela também não está livre desses efeitos perversos, no sentido de serem contrários à intenção inicial, né, dos cientistas, que é a publicidade, né? Tornar a ciência, os seus atores, seus processos mais públicos, né? Eu acho que e aí voltamos para a questão da comunicação, né? Então, é um pouco isso. Não tenho respostas, mas eu digo para vocês que isso nos leva, como pesquisadores, à questão da responsabilidade política, né? Mais uma vez, obrigadíssimo à mesa. Antes de encerrar a transmissão, eu queria reiterar o convite para o fechamento, né? A mesa de amanhã, pelo direito de parir, reprodução e racismo em tempos de pandemia. Vai acontecer nesse mesmo horário, às 15 horas, aqui nesse mesmo canal do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai fechando a transmissão.